Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2023 e são exatamente 5 horas e 29 minutos aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. Não sei de onde você está assistindo este vídeo, esta live, mas sejam todos bem-vindos. Façam um excepcional dia, faça um excelente dia. É você que faz o seu dia. Então a todos um excelente dia e uma ótima semana. Vamos continuar aqui com a leitura e o comentário de mais um capítulo da Bíblia, um capítulo onde buscamos trazer muita sabedoria, entendimento, riqueza e vida plena para nossas vidas, para a vida de todos vocês. Já começaram o dia, já começaram a semana com uma palavra de sabedoria e riqueza. Então seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. E antes de começar aqui o nosso trabalho, já deixa aí seu like, comente e compartilhe este material para que possa alcançar mais e mais pessoas. E hoje vamos ler o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Este livro é colocado na conta do rei Salomão. Ele foi escrito pelo rei Salomão já na sua velhice, já próximo da sua morte. O rei Salomão, para quem não conhece, ele era o filho querido de Davi, ele que sucedeu Davi no trono de Jerusalém, no trono do povo de Israel. E ele reinou Israel por 49 anos. Ele reinou Israel por 49 anos e durante esse período ele prosperou muito, Israel prosperou muito, se tornou um país muito rico. Por quê? Porque Salomão, ele sempre buscou resolver tudo através da sabedoria, do entendimento. Salomão não buscava guerra, Salomão sempre buscou paz. Então ele sempre resolveu todas as questões com sabedoria, com muita sabedoria. Então vamos ler hoje o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. E Salomão, já na sua velhice, ele sofria muito, ele era uma pessoa muito angustiada. Ele não tinha paz de espírito. Era uma pessoa muito angustiada, uma pessoa depressiva. Por quê? Porque durante toda a sua vida ele nunca buscou ter paz de espírito, ter entendimento das coisas da vida. Então, no livro de Eclesiastes, Salomão buscava um sentido para a vida. Mas vamos lá, vamos começar aqui a leitura. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada. Aqui. Vamos abrir aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7. O livro do rei Salomão. Salomão, ele teve muita sabedoria e muita riqueza. Quando ele conversava com Deus, quando ele falava com Deus, ele sempre pedia a Deus sabedoria. E a sabedoria trouxe a Salomão toda a riqueza que era possível um homem ter. Todo ouro, toda prata, terras, rebanhos. E ele pôde desfrutar de tudo que era bom. Nesta terra. Salomão, ele é considerado até hoje o homem mais rico que já pisou na terra. Bora lá? Vamos começar aqui. Capítulo 7. Já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, não deixe para depois, vai que você se esquece. Então já deixe seu like, comente e compartilhe. Capítulo 7, versículo 1. Um bom nome é melhor do que um gueto precioso. Ou seja, um bom nome, ter
honra, ter moral, ter um nome a zelar, é melhor do que o perfume mais precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo que melhor é o fim do que o começo. E não adianta nada você ter um começo esplendoroso, um começo honrado, ter muita riqueza, ter muita sabedoria, mas você terminar os seus dias, como aconteceu com Salomão, na angústia, na depressão, no sofrimento, com doença, com todo tipo de doença. Por quê? Porque você não zelou. Você não zelou adequadamente pelos seus campos de energia. Você não zelou adequadamente pelos campos de energias da sua vida. E quais são esses campos? Os campos de energia da sua vida são, primeiro, seu corpo físico, ou seja, este corpo que você vê e esta matéria. Você tem que zelar por ele? Tem, claro que tem. Fazendo o quê? Tendo boa alimentação, fazendo atividade física, cuidando da sua saúde. Então você está zelando pelo seu campo físico. Depois vem o seu campo mental, o campo da alma. É aquilo que você é. É aquilo que você é. Por exemplo, é a sua carreira profissional. Este é o campo da sua alma. Mas você tem um campo que é ainda mais importante, que é o campo espiritual. É o seu espírito. Este campo de energia que é seu espírito, que é fundamental para que você tenha uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem depressão. Então, o Salomão, ele zelou muito bem pelo seu campo da alma, pela sua alma, ou seja, ele foi o homem mais rico, talvez o mais sábio que já existiu. Mas ele percebe no final da sua vida que tudo isso, tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu na vida, todas as riquezas, toda a sabedoria, nada mais era do que vaidade. Ele era um homem muito vaidoso e por isso ele queria experimentar tudo, queria poder tudo. E isso no final da sua vida lhe trouxe muito sofrimento, muita angústia. Trouxe muito sofrimento, muita angústia, porque ele presenciou coisas e participou de coisas que não eram boas aos olhos de Deus. Então o final da vida dele foi uma vida muito sofrida. Então ele está dizendo aqui que melhor é o fim do que o começo. É melhor você terminar a sua vida com saúde, em paz, com tranquilidade, com seu espírito em paz. Porque senão depois você vai ser cobrado. Versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens. Ou seja, na casa onde há luto está o fim de todos os homens, seja ele rico, seja ele sábio, seja ele tolo, seja ele pobre. A casa do luto é o final de tudo. É o final de tudo. Então, melhor é o fim do que o começo. É você ter o fim da sua vida com saúde e em paz. Versículo 3. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza do semblante melhora o coração. E é com a tristeza que você aprende. É somente com a tristeza que você aprende a alegria. É somente com a tristeza que você aprende a alegria. Por quê? Porque a vida é cíclica. A vida é feita de ciclos. Então tem um ciclo bom, tem um ciclo ruim. Então a pessoa que acha que sempre vai estar no ciclo bom, quando ela cair, ela vai se desesperar. Ela vai se desesperar. Então você precisa aprender a ser triste
Precisa aprender a ter tristeza para você aprender a ter alegria. Se você vive só na alegria, quando chegar a tristeza, na primeira decepção que você tiver, você cai, você desaba e você não retorna mais. Capítulo 4. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Ou seja, o coração do sábio, ele sabe viver o luto, sabe viver a tristeza. No coração do sábio existe espaço para todas as emoções, a alegria, a tristeza. Então ele sabe muito bem conviver com a tristeza e não se desespera, porque ele sabe que aquilo também é passageiro, que a alegria é passageira, que a tristeza é passageira. Então esse tipo de homem, aquele homem que tem paz de espírito, ele sabe transitar em todas as emoções, na alegria, na tristeza. Ele habita, ele transita facilmente em todas as emoções sem cair, sem se deixar cair. Versículo 5. Melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Então é melhor para o homem, para qualquer homem, ouvir a repreensão de quem sabe mais do que ele, de quem é mais sábio do que ele. Porque aí ele vai aprender, e ele vai crescer, e ele vai evoluir. Já como é que você evolui só ouvindo elogios de tolos? É o tolo te elogiando a todo momento. O que você aprende com isso? Absolutamente nada. Você não vai aprender nada. Então, o que diz aqui? Melhor é para o homem ouvir a repreensão, ouvir a correção do sábio, do que ouvir a canção, do que ouvir os elogios dos tolos. Versículo 6. Porque tal como o crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo, isto também é vaidade. Então, porque tal como o crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo. Não adianta você querer viver só de elogios, só de elogios, só de contar vitórias. Aquele que quer viver só de elogios, que acha que a vida é só elogios, que você vive só para receber, só para pessoas te bajularem, ficarem só te bajulando, isto é vaidade. Pessoas que querem viver só de elogios, que não aceitam críticas, que quando recebe uma crítica desaba. E isto é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa de vaidade. Versículo 7. Verdadeiramente, a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração. Verdadeiramente, a opressão torna um homem sábio louco. Então, aquele sábio que vive de oprimir o mais fraco, o mais pobre, o mais necessitado, aquele sábio é um louco. Ele vai se transformar em um louco. Ele vai virar um louco. Por quê? Porque o sábio, a pessoa que é sábia, ele não vive de oprimir ninguém. Ele paga o que é justo. Ele considera o trabalho de todos. Ele considera o trabalho de cada um. E paga verdadeiramente, de fato, de acordo com o trabalho. Ele não oprime ninguém. Ele não se desfaz de ninguém. Um sábio que vive de oprimir as pessoas, com certeza vai virar um louco. E foi o que aconteceu com Salomão. Ele encerra a sua vida no sofrimento, na depressão, na angústia. Na angústia. Porque mesmo com toda a sabedoria dele, ele fez coisas ruins. Ele fez coisas que não eram bem vistas aos olhos de Deus. E aí ele paga, ele vai pagar. Ele vai pagar com o seu sofrimento, com sua angústia, com a falta de paz, que ele não tinha paz nenhuma.
E por isso, no final da vida, ele está sempre buscando um sentido para a vida. Porque mesmo com toda a sabedoria que ele adquiriu, toda a riqueza que ele adquiriu, todas as coisas que ele fez, isto tudo não lhe trouxe paz de espírito. Versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, ou seja, melhor é o fim do que o começo. Isso quem está dizendo é o rei Salomão, o homem mais sábio que já esteve aqui na terra, o homem mais rico que já pisou na terra. Então é o rei Salomão que está falando que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Então aquela pessoa que é muito orgulhosa, né? Que é muito vaidosa, que acha que é ela que faz tudo, que é prepotente, que acha que é ela que resolve tudo. Ela que fez tudo, ela que faz tudo, ela que resolve tudo. Mas mal sabe ela que por trás de tudo que ela fez ou está fazendo, por trás do seu orgulho, da sua vaidade, tem alguém que é maior do que ela, que proporcionou todos os bens, todas as riquezas, tudo que ela fez. Porque tudo que ela fez, ela não fez, ela só acessou, já estava feito. Já tinha sido construído. Já tinha sido feito. Ela apenas acessou. Então o orgulho não deixa a pessoa enxergar que acima dela tem sempre alguém maior. Aí ela acha que foi tudo ela que fez. Ela não para agradecer um momento, um minuto, porque o orgulho dela não deixa. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai ter paz de espírito. Não vai ter paz de espírito. Pode fazer o que for. Pode possuir o que for. Pode obter o que quer. Mas nunca vai ter paz de espírito. Por quê? Porque ela está renegando um dos seus campos de energia. Ela está renegando. Só existe uma maneira de você ter tudo que você verdadeiramente quer. É através de Deus. É se unificando a Deus. É se unificando com o todo. É ter uma linha direta com Deus. Uma ligação direta, um telefone direto com Deus. E isso você só consegue tendo paz de espírito. Trabalhando o seu campo espiritual. Trabalhando o seu campo espiritual. Só assim você vai conseguir. Versículo 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Então não se apresse a irar, se acalme, tenha calma. Não comece um debate, não comece uma discussão, não comece uma briga. Se acalme, relaxe. Procure manter a sua tranquilidade. Porque a ira é coisa de tolo. A raiva é dos tolos. A raiva faz mal somente para o tolo. É o tolo que vive de briga, é o tolo que vive de contendas, é o tolo que vive de discussão, de intrigas. É o tolo que vive de mentiras, é o tolo que vive de ódio. É o tolo que vive de raiva. Este é o tolo. O homem sábio, ele se afasta de qualquer contenda, de qualquer briga, de qualquer debate. Ele jamais vai começar uma discussão. O homem tolo, ele quer isso mesmo. Quer ver o circo pegar fogo. Mas o homem tolo, ele está só se destruindo. Ele se destrói a cada dia. Ele se destrói dia após dia. Com sua raiva, com sua ira, com seu ódio, com suas brigas, com suas intrigas. Verdadeiramente ninguém quer se aproximar de um homem tolo.
Versículo 10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que? Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que os dias presentes. Nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que os dias presentes, porque não há sabedoria nesta pergunta. Então, quando você pergunta, ou quando você acredita que o seu passado está melhor do que o seu presente, então, com certeza, você vive na amargura. Você vive na angústia, porque o passado traz angústia e sofrimento, traz depressão e sofrimento. Quem vive do passado está sofrendo, está angustiado, porque os dias do passado, as pessoas que participaram da sua vida no passado, pessoas que você perdeu, e você não pode mais fazer nada por isso. Você não tem como reverter essa situação. Então, quem vive no passado, vive na angústia, vive no sofrimento, vive na depressão. O passado traz depressão e sofrimento. Então não é bom você viver no passado. Ah, mas minha vida anterior, quando eu era jovem, quando eu era forte, quando eu era isso, aquilo, era tão boa. Você vai só sofrer com isso. Que o melhor dia para se viver é o dia de hoje, não é o dia de ontem e muito menos o de amanhã. O melhor dia para se viver é o dia de hoje. E se você vive no passado ou no presente, com certeza você está fazendo um grande mal para a sua vida, para a sua própria vida. Ninguém pode resolver o que aconteceu no passado e ninguém pode viver o amanhã. Você tem que viver sempre o hoje. Ninguém vive o amanhã, nem o ontem. Não tem como. Não existe uma lógica. Versículo 11. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Então, como já foi dito, a sabedoria, ela traz riqueza. Ela traz riqueza. Ela traz a sabedoria, a irmã gêmea da riqueza. Não tem como você ter riqueza sem sabedoria. E uma pessoa sábia, fatalmente, uma pessoa de entendimento, conhecimento, fatalmente se torna numa pessoa de posse, uma pessoa de poder, uma pessoa com riquezas. Então, como diz aqui nesse versículo, a sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem. Então você vai ter lucro com sua sabedoria. Versículo 12. Porque a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro também é uma defesa, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Então a sabedoria, além de riqueza, ela traz vida. Que uma pessoa sábia, uma pessoa de sabedoria, ela nunca vai se envolver com coisas ruins, ela nunca vai entrar em brigas que podem acabar com a sua vida, ela nunca vai praticar ódio, raiva, porque ela sabe que tudo isso é coisa ruim, é coisa que diminui os dias de vida. Por exemplo, você tem um número X de horas de vida, de tempos de vida, de tempo de vida, de anos de vida para você. E quanto mais sábio, mais você vai aproveitar esse tempo de vida. Quanto mais tolo, quanto mais você fizer coisas ruins, por exemplo, você tem um número tanto de anos possível para você. Vamos supor, 120 anos, que vai dar um número tal de horas. Então você criticou alguém, perdeu horas de vida. Você condenou alguém, perdeu horas de vida. Você julgou alguém, perdeu horas de vida. Você praticou o mal, perdeu horas de vida. Você é uma pessoa que sente raiva, perdeu horas de vida. E é assim que funciona. Então a pessoa com sabedoria é o contrário. Ela mantém, ela conquista mais tempo de vida. Versículo 13 agora. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Então considere a obra de Deus. Você não tem como você querer endireitar o que Deus fez.
O que Deus fez está feito. Não tem como você mudar. Tem como você endireitar o que ele fez torto. Se ele fez torto, é porque precisa ser torto. Precisa ser torto. Então você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Versículo 14. No dia da prosperidade, alegra-te, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez um em oposição ao outro. Ou seja, Deus, como eu já havia dito, Deus fez o dia da alegria, mas também fez o dia da tristeza. Então você precisa considerar a ambos. Você precisa considerar ambos e conhecer ambos, para que você não sofra tanto no dia da sua tristeza. Então, se você só viveu na alegria, na abundância, na riqueza, na prosperidade, na primeira dificuldade você vai entrar em desespero. Deus fez ambos, fez tanto a alegria quanto a tristeza. Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, não tem como você descobrir o que vai ser feito por Deus amanhã. Não tem como você saber. Você pode estar do jeito que for hoje, você pode estar enfermo numa cama à beira da morte. Não tem como saber se amanhã você vai estar morto ou se você vai se curar, ou se você vai melhorar a sua vida. Tem como você se desesperar quando você estiver no fundo do poço, porque você não sabe o que Deus preparou para você no amanhã. Então não tem por que você se desesperar. Tranquilo, tranquilo, mantenha a sua paz, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança. E aí o que vai acontecer não depende só de você. Então mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança. Mesmo que você esteja no leito do hospital, à beira da morte, apenas mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança. Você não sabe o que vai vir amanhã. Versículo 15. Todas as coisas vi nos dias da minha vaidade. Então, Salomão, ele viu todas as coisas. Ele viu todas as coisas boas e ele pôde desfrutar de todos os prazeres da vida, de toda a sua riqueza, de todos os seus bens. Ele pôde ver tudo. Ele pôde observar tudo. De toda a sua vaidade, ele observou tudo. Há um homem justo que perece na sua justiça. Há um homem justo que morre mesmo com toda a sua justiça. E há um homem ímpio, há um homem ruim, um homem mau, que prolonga a sua vida na sua maldade. Então você pode pensar, mas Deus é muito injusto. Aquele homem que é justo, ele morre. Já aquele que é ruim, um homem mau, um homem de maldade, prolonga os seus dias de vida. Normal? Isso acontece. Deus fez as coisas assim. Então você vê muita gente boa morrendo e muita gente má, muita gente ruim, prolongando seus dias de vida. Isso é normal. E isso é de Deus. Parece uma injustiça? Talvez. Mas você não sabe, na verdade, o que o homem ruim está fazendo de bom, nem o que o homem bom está fazendo de ruim. Você não participa da vida de nenhum deles. Você não conhece o caminho de nenhum deles. Você não sabe o que cada um fez. Você não sabe, na verdade, o que ninguém fez. O que ninguém faz. Por isso que é muito importante você cuidar da sua própria vida. Cuide da sua vida, não se importe, não se preocupe com o que Deus faz. Porque o que parece ser uma grande injustiça, aos seus olhos, é uma grande justiça para Deus. Você não sabe o que aquela pessoa já fez ou deixou de fazer. Então vá cuidar da sua vida, procure seguir os princípios e os mandamentos e com certeza você vai se dar muito bem na vida. Versículo 16. Não sejas demasiadamente justo,
e nem faças a si mesmo muito sábio. Então não seja demasiadamente justo e nem faça a si mesmo muito sábio, porque com isso você vai estar, na verdade, só trabalhando um campo da sua energia, porque te destruirás a ti mesmo. Então, é o que aconteceu com Salomão, aqui ele está falando dele. Ele procurou ser muito sábio, muito justo, mas esqueceu dos outros campos de energia. Então, enquanto ele procurava participar, procurava toda a sabedoria, quando ele procurava toda a justiça, ser o homem sábio, na verdade ele estava esquecendo das outras coisas, estava esquecendo do seu físico, estava esquecendo do seu espírito. Então ele buscou demasiadamente uma coisa e esqueceu das outras. Simples assim. Foi isso que aconteceu com Salomão. E aí ele destruiu a si mesmo. Aí ele morre na angústia, no sofrimento. Por quê? Porque aí vem o espírito e cobra. E cobra dele. E cobra dele. É por isso que ele sofre. Versículo 18. Bom é que guardes isto, sim. Também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então, quem teme a Deus, quem busca entendimento de toda a vida, escapa de todo esse sofrimento. Prolonga a vida com sabedoria, adquire alegria, paz de espírito, com boas obras, e prolonga a vida física através do cuidado com o corpo. Através do cuidado com o corpo físico, com a matéria. Então, como já foi dito aqui, você tem os 3 campos de energia da sua vida, os quais você tem que trabalhar por igual. Não adianta você procurar resolver demasiadamente um campo e esquecer dos outros. Depois você vai sair cobrado. Você não pode renegar aos seus outros campos de energia. Nós somos energia. O que nós somos, na verdade, é energia. Este corpo físico aqui, esta matéria, é só pó. E ela vai voltar para o pó. Como que você se livra do sofrimento, da angústia, da depressão? É cuidando do seu corpo? Não, é cuidando do seu espírito. Como que você evolui, obtém riqueza, prosperidade? É cuidando da sua alma, cuidando da sua mente. Então você tem que balancear os 3. Não adianta você pautar um, não adianta você trabalhar demais em um e esquecer os demais. Você vai sofrer. Versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 homens poderosos que haja na cidade. Então a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 homens poderosos que haja na cidade. Então a sabedoria ela vai fortalece as pessoas. Fortalece em que sentido? Fortalece no enriquecimento da alma, da mente. É neste sentido que ela fortalece. Versículo 20. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então não existe homem, é o que ele está falando aqui, não existe homem que não peque. Não existe homem sábio sobre a terra que não cometa pecados. Não existe, é humano. Errar é humano, pecar é humano. Então não existe homem sobre a terra, justo sobre a terra, que faça o bem e não peque. Então não existe pessoa no mundo que faça somente o bem e nunca erre, nunca cometa uma injustiça. Não existe. Não existe essa pessoa. E por não existir essa pessoa é que você precisa procurar
incessantemente fortalecer o seu espírito. Fortaleça o seu espírito, porque errar você vai errar. Pecar você vai pecar. Versículo 21. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Então, Salomão, o que ele está falando aqui? Então, como já foi dito, Salomão ele conviveu com muita gente, ele participou de muitas culturas, ele conhecia os outros povos com suas culturas, seus costumes. Então, não tem como você agradar a todo mundo. Então, mesmo com toda a sabedoria e riqueza de Salomão, ele convivendo com muita gente, com certeza ele desagradou a muita gente. E com certeza muitos o amaldiçoaram. Muitos atentaram contra a sua vida. Muitos quiseram ter o que ele tinha, ou seja, o invejaram. Então, estas coisas trazem um grande pesar também. Traz um grande pesar. E se você não tiver uma consciência espiritual fortalecida, estas coisas vão te cobrar. Todas estas coisas vão acabar cobrando de você na sua velhice. E você passa a não ter paz. Você passa a viver como Salomão, angustiado, sofrendo, doente, enfermo. Por quê? Porque ele andou com muita gente e desagradou a muita gente. Mesmo tendo sido um homem de paz, um homem que não participou de batalhas, de lutas, ele desagradou a muita gente. Versículo 22. Por muitas vezes também o teu coração reconhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste a outros. Então você foi amaldiçoado. Muita gente te amaldiçoou, mas você também fez isso com outras pessoas. Porque é praticamente impossível não errar. É praticamente impossível não sentir raiva de alguém, não sentir ódio de alguém. Alguém que te desagrada. É praticamente impossível. É praticamente impossível você não ter esse tipo de erro, esse tipo de pecado. O que você não pode é viver disso. Viver nessa energia. Errar, você vai errar. Cometer enganos, você vai cometer. Cometer injustiças também. O que você não pode é viver nesta energia. Você não pode viver, fazer disso uma coisa comum, uma coisa corriqueira, uma coisa da sua vida. Você viver neste campo, você viver na coisa ruim. Como muita gente pratica isso. Agora que você vai errar, você vai errar. Sempre, não tem jeito. Como é dito, né? É errando que se acerta. Na verdade, é acertando que se acerta. Mas nem sempre são acertos. Nem tudo. Não é todo dia que você vai ganhar. Existe um tempo para ganhar e existe um tempo para perder. Existe um tempo para plantar, existe um tempo para colher. Não é verdade? Então, quanto menos você praticar as coisas ruins, melhor. Quanto menos você viver nesse tipo de energia, melhor é para a sua vida. Para a sua vida. Porque quando você... E é um assunto que é um tabu na cabeça das pessoas, quando você desenvolve a sua espiritualidade. Quando você cresce espiritualmente, e as pessoas acham que espiritualidade é macumbaria, é feitiço, esse tipo de coisa, essa baboseira aí, de gente religiosa, então a pessoa acha que espiritualidade é macumba, é feitiço. Não, espiritualidade, a sua espiritualidade, o seu espírito, você tem um espírito dentro de você. Você tem a semente de Deus dentro de você. Que significa o Espírito de Deus, o Espírito Divino, o Espírito Santo dentro de você.
Então, quando você desenvolve a sua espiritualidade, você se livra de todo esse sofrimento. O que traz sofrimento para você é o seu espírito. Você tem Deus, o Espírito Santo, seu espírito, sua alma e seu corpo físico. Seu espírito domina a sua alma, ou seja, seu espírito faz sua alma sofrer. A partir do momento que você não tem paz espiritual. Você vai ver que muitas e muitas coisas vão acontecer com você, que vão te trazer mais e mais sofrimento, mais e mais angústia, mais e mais desilusão, mais e mais dor, porque você não tem paz espiritual. Então a sua alma chora e seu corpo sofre, seu corpo paga. Seu corpo vai sentir dor, seu corpo vai sentir cansaço, seu corpo vai querer ficar em cima de um sofá o dia inteiro, deitado. Seu corpo não vai ter forças para se levantar. Você vai enfraquecer, você vai definhando e vai chegar à sua morte. Então você precisa urgentemente, trabalhar a sua espiritualidade. Versículo 23. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, eu serei sábio, mas isto ainda estava longe de mim. Por quê? Salomão está dizendo que, mesmo sendo o homem mais sábio que já pisou na face da terra, está dizendo que a sabedoria ainda estava longe dele. Ele está aqui declarando, por ele não ter trabalhado a sua questão espiritual. Por ele não ter trabalhado a sua questão espiritual, nem ter trabalhado a sua questão física. Por que ele não trabalhou a questão física? Porque ele morreu muito cedo. Então, provavelmente ele não cuidava da sua saúde física. Provavelmente ele não cuidava da sua saúde física também. Então ele diz aqui, tudo isto provei pela sabedoria. Ele provou as coisas boas, ele provou as coisas ruins. Ele foi abençoado, mas ele também foi amaldiçoado. Ele amaldiçoou também. Ele abençoou, mas ele também amaldiçoou as pessoas. Então ele promoveu coisas ruins na vida das pessoas. É o que ele está dizendo aqui. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, eu serei sábio. Mas isto ainda estava longe de mim. Então, mesmo com toda a sabedoria que ele adquiriu durante a sua vida, tendo vivido de tudo, tendo aproveitado de tudo, tendo se deliciado com todos os prazeres da vida, isto não lhe trouxe paz. Isto não lhe trouxe paz. Mas qual o homem que vai ter paz se ele precisou se casar com 300 princesas de povos diferentes e sempre procurou, sempre buscou assimilar os costumes destes povos, assimilar a cultura desses povos. Então ele tinha nele uma cultura de sabedoria, mas era uma cultura de vaidades. Ele fazia tudo isto por vaidade, porque ele queria provar que ele podia ser o homem mais sábio e mais rico. Mais sábio e mais rico. Isso tudo é vaidade, como ele mesmo disse. Mas a sabedoria mesmo estava muito longe dele. A sabedoria ainda estava longe dele, ele estava muito longe da sabedoria. Ele não tinha sabedoria. Esta sabedoria que a gente está passando aqui. Esta sabedoria simples que a gente está passando aqui. Então ele tinha mais vaidade do que sabedoria. Versículo 24. Aquilo que está distante excede em profundidade. Quem pode encontrá-lo? Então aquilo que está distante excede em profundidade. Mas quem pode encontrar a verdadeira sabedoria? Porque Salomão ele teve a sabedoria da riqueza. Ele teve a sabedoria que levou para ele muita riqueza.
muitas posses, muitos bens, terras, rebanhos, ouro, prata, presentes, pessoas bajulando ele o tempo inteiro, pessoas elogiando ele o tempo inteiro pela sua grande sabedoria, pela sua grande riqueza. Mas ele não tinha a sabedoria de cuidar da própria vida. Ele não tinha a sabedoria de cuidar da própria saúde, de cuidar da própria espiritualidade, de cuidar do bem maior, que é a paz do espírito, que é a alegria. Quer ter paz na sua vida. Então ele não tinha paz de espírito. Ele tinha sabedoria, mas não tinha paz de espírito. Então ele morre na angústia, morre na depressão, morre no sofrimento, mesmo com toda a sua sabedoria e mesmo com toda a sua riqueza. Então ele buscou somente riqueza. Somente riqueza. Ele não buscou a sabedoria da vida, da simplicidade, da humildade, da paz interior, do conforto espiritual. Ele não buscou esse tipo de sabedoria. A sabedoria de Salomão foi só a sabedoria da riqueza. É o que ele está falando aqui. Versículo 25. Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer a impiedade da insensatez, e até mesmo da tolice e da loucura. Então ele buscou aqui, como ele está dizendo, a sabedoria da razão das coisas, a sabedoria da natureza, para conhecer a impiedade e a insensatez. Então ele conheceu a impiedade, a pessoa ímpia, o insensato, até mesmo a tolice e a loucura. Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria, a razão das coisas. Mas ele não buscou a sabedoria do Espírito. Ele não buscou a sabedoria do Espírito. Ele não buscou a sabedoria da vida. Ele buscou a sabedoria da riqueza, da prosperidade, dos prazeres da vida, das mulheres. Mas ele não buscou a sabedoria do Espírito, da riqueza espiritual, da vida, da riqueza da vida. Então ele nunca teve em seu coração a riqueza espiritual, a paz de espírito. E isso, não sei se por ignorância, por não saber, por não conhecer, ele nunca buscou a paz de espírito. Tanto é que Salomão, é dito que Salomão se envolveu em diversos rituais, em diversos sacrifícios, todo tipo de sacrifício, todo tipo de bruxaria, de feitiçaria. Então isto não traz paz de espírito. Você não tem como você adquirir paz de espírito com esse tipo de comportamento, com esse tipo de coisa. Não, você não vai adquirir paz de espírito. Você vai adquirir sofrimento, angústia e dor. É isso que você vai encontrar. E encontra também a tolice e a loucura, né? Que todas estas coisas são tolices aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, tudo isso é muita tolice. Versículo 26. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mais do que o pecador será preso por ela. Mas o pecador será preso por ela. Então, se você é um pecador, então você vai ser preso na rede. Você vai ser preso na rede daquela mulher que é virtuosa, aquela mulher que é bem vista aos olhos, mas não é bem vista ao coração. Aquela mulher que prende, aquela mulher que prende o homem na armadilha do sexo, na armadilha do desejo, na armadilha da beleza. Mas esta mulher,
não é boa de coração. Não é uma mulher boa de coração. É aquela mulher que briga por tudo, que diverge em tudo, que discute por tudo, que debate por tudo. Uma pessoa onde desfaz acaba com o lar. Que o lar é um lar de briga, de contendas. Então, você não tem paz de coração. Você não vai ter paz de coração. E todo pecador é preso por esse tipo de mulher. Já aquele que agrada a Deus, que está com Deus, foge desse tipo de situação. Foge desse tipo de armadilha. Não busca nenhum desvio, nenhum atalho para o seu caminho. Segue reto. Segue reto. E não se apega a esse tipo de situação. Então, é o que Salomão teve. Salomão teve muitas mulheres. Salomão teve 300 esposas e 700 concubinas. Então, Salomão, ele participou de todo esse tipo de comportamento, toda essa situação. Ele participou dessas situações tudo. Ele viveu tudo isso. Imagine você conviver com mil mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Que paz você vai ter? E isto agrada a Deus? Isto agrada aos olhos de Deus? Isto é bem-vindo aos olhos de Deus? Ou isto vai te trazer muito sofrimento? Vai te trazer muita angústia? Vai te trazer muita angústia. Este é um princípio de Deus. Este é um caminho de Deus. Isto é um mandamento de Deus. Isto vai te trazer paz ou vai te trazer muita angústia? Esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. O que vai trazer para você? Paz espiritual ou muita angústia espiritual? Pense bem. Versículo 27. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Então o pregador, ou seja, Salomão, eis aqui o que encontrei, conferindo uma coisa com a outra. Então ele comparando uma coisa com a outra, o que era bom, uma coisa ou a outra. Ele procurava sempre achar a razão de uma coisa e de outra. Então, por exemplo, quando ele vê um homem mau aumentando seus dias de vida e um homem justo reduzindo seus dias de vida. Um homem justo perecendo, um homem justo morrendo, enquanto um homem mau continua a sua vida. Então ele procurava sempre achar razão em tudo, em todas as coisas. Versículo 28. A qual ainda busca a minha alma, porém eu não a achei. Um homem entre mil e eu encontrei. A qual ainda busca a minha alma, porém eu não a achei. Um homem entre mil eu encontrei, mas uma mulher entre todas estas não encontrei. Ele não encontrou razão, não encontrou solução, né? Buscar a minha alma, por isso não achei. Um homem entre mil eu encontrei, mas uma mulher entre todas estas não encontrei. Não encontrou entre as mulheres nenhuma que tivesse virtude. Nenhuma que tivesse virtude. Versículo 29, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Então Deus fez o homem reto, mas o homem busca, como já foi dito, como já dissemos, exaustivamente, o homem sempre busca os atalhos.
Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E Deus deu a cada um a sua vontade. E Deus não pode intervir, Deus não tem poder nenhum sobre a sua vontade. Então, Deus vai mostrar o caminho. Deus vai te dizer, olha, se você seguir este caminho aqui, ele é um caminho curto para o seu objetivo, para o seu propósito de vida. É um caminho bem curto. Se você seguir ele, ele é um caminho iluminado. Ele é um caminho reto. Ele é um caminho sem espinhos, sem buracos, sem pedras de tropeço. Então siga este caminho aqui, meu filho, e você vai encontrar o seu propósito de vida. Basta você seguir os princípios e os mandamentos que te dei, e eu vou te ajudar, eu vou te empurrar, eu vou te puxar, vou te levantar, vou fazer tudo que você precisa. Este é o caminho. Reto, claro, bem iluminado, sem buracos, sem pedras, sem espinhos, sem nada. Então segue esse caminho aqui e tudo que você quiser eu te darei. Mas o que o homem faz? O que o homem faz? Ele prefere buscar os espinhos. Ele prefere o caminho da escuridão. Ele prefere o caminho bem longo. Ele prefere o caminho esburacado, cheio de pedras, cheio de espinhos. E isto quem faz é o homem, não é Deus. Deus dá todas as condições, Deus já fez tudo para você. Mas primeiro você não acredita em nada disso. Já parte por aí. Todo mundo tem fé, todo mundo acredita em Deus e essa baboseira toda. Mas quais são os seus atos e suas obras? Fé sem obra é fé morta, está escrito. Então o homem prefere, o ser humano ele sempre prefere o desvio, o atalho, o caminho esburacado. É isto que prefere o ser humano. E é por isso que a humanidade está, este caos que está. Que Deus não pode, Deus não tem como mexer com a sua vontade. Nem Deus pode com a sua vontade. O que você quiser fazer, pode fazer. Fique à vontade. A vida é tua. Deus deu a vida para você seguir o seu caminho, né? É isso que diz aqui o rei Salomão, no último versículo aqui do capítulo 7 de Eclesiastes. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, fez o homem perfeito. Porém, eles buscaram muitas invenções. Então, Deus fez o caminho reto para o homem reto. Mas o homem busca sempre inventar um novo caminho. Sempre criar um novo caminho. O homem, o ser humano, ele não está em fusão, ele não está com Deus de verdade. Ele não está unificado a Deus. Não, ele diz que está, mas ele não está. Ele sempre procura competir com Deus. Ele sempre quer inventar mais coisas do que Deus. Ele quer, na verdade, ele quer desafiar a Deus. Ele quer competir com Deus. Ele quer provar que ele é maior do que Deus. E é por isso que você vê a humanidade aí sofrendo com todo tipo de desgraça que existe nesse mundo. Então foi esta a nossa leitura de hoje, foi este o nosso comentário de hoje. Se você ficou até aqui, por favor, já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Nosso compromisso é novamente aqui, amanhã às 5h29 da manhã, para trazer mais uma palavra de otimismo, de sabedoria, de vida plena para todos nós. Muito obrigado pelo dia de hoje e até amanhã, se assim Deus quiser. Faça um ótimo dia.